Eu vou ensinar para vocês a técnica da doutora Genelce para lidar com conflito entre irmãos. A ideia é você entender a proposta da técnica. Não, você não precisa fazer fechadinho ou só fazer essa técnica, você pode fazer outras formas, mas essas técnicas me ajudam muito a entender a relação dos meus filhos. Então, qual é a proposta da técnica? É você proporcionar que os seus filhos tenham oportunidade de aprender a lidar um com o outro. Quando os pais ficam intervindo demais, intervindo toda hora, duas coisas acontecem. A primeira coisa é que a gente atrapalha que eles aprendam a lidar um com o outro, porque a gente está sempre intervindo e aí sempre dando soluções e intervindo, então eles não aprendem a resolver entre si. E a segunda coisa é que é muito comum a gente criar que é o opressor e o oprimido, a vítima e o agressor. A gente sempre acaba colocando papéis nesses filhos. Então, por exemplo, você está lá na cozinha, você vai intervir, né, intervencionista, e aí você está na cozinha fazendo qualquer coisa e as crianças estão lá no quarto. De repente você ouve assim, tum, aquele choro. Quando você entra no quarto, você meio que, é muito comum que você já diga o que você fez com o seu irmão para algum deles. Porque você já colocou na sua cabeça que um deles é o opressor e o outro deles é o oprimido. Que um deles é a vítima e o outro é o agressor. E aí, quando você começa a colocar esses papéis, isso se torna uma coisa muito negativa na relação entre os irmãos. Porque às vezes o vítima foi quem implicou, o vítima está encontrando nisso, implicar com o irmão e levar uma porrada, uma forma de chamar a sua atenção, uma forma de transformar esse irmão num opressor. Né? Você vai construindo uma certa rivalidade ali. Então, qual é a sugestão da doutora Genelce? Qual é a sugestão de o que fazer nessas horas? Ela dá 3 opções. A primeira opção é você olhar, então você vai até o quarto, né, nessa situação hipotética que você está na cozinha, você vai até o quarto, olha que a briga está acontecendo, mostra para os seus filhos que você viu, e aí você diz, eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver isso, e você sai. É só isso. Você vai entrar, olhar, ver o que está acontecendo, aí você vai falar assim, eu tenho certeza que vocês dois conseguem resolver isso. E aí você sai. Essa é uma técnica. A segunda técnica é você ir para lá e assistir. Né? Você ir e ficar só olhando. Você não vai falar nada, você não vai intervir, você vai ficar só olhando. Essa é a segunda proposta dela. E a terceira proposta é você dizer o seguinte, falar, olha, vocês estão brigando, por exemplo, tá na sala, na hora do jantar, na mesa, na casa da sua mãe ou da sua sogra, e você tá sem graça com aquela discussão. E aí você olha e fala, olha, gente, vocês estão vendo que vocês estão aí no impasse, vocês estão brigando, tá tendo uma discussão, então vocês vão lá pra varanda, vocês vão lá pra cozinha, vocês vão lá pra fora, quando vocês tiverem resolvido isso, vocês voltam. Não é castigo, é pedir que a criança se retire, né, para terminar aquela coisa. Porque a intervenção, ela reforça a rivalidade, né, e ela também alimenta muito o comportamento. Então, por exemplo, se toda vez que o vítima apanha, você vai lá, dá atenção, pega no colo, carinho, aquela coisa toda, você está alimentando que ele procure apanhar para receber essa sua atenção especial. Outra coisa muito interessante que ela fala é que, às vezes, o filho que está batendo, ele está batendo porque ele precisa de atenção. E aí, no que ele bate e o irmão recebe atenção, ele fica com mais raiva ainda. Porque ele precisa de atenção. Às vezes, a criança que bate é a que precisa do abraço, é a que precisa do beijo, é a que precisa de acolhimento. E ela precisa aprender
outra forma de pedir esse beijo e esse abraço. Só que quando você vai, você intervém, você acolhe a vítima, a criança que bateu, ela continua sem saber como pedir, continua precisando de atenção e a gente só aumentou essa rivalidade.